Bom dia, galera! Bom dia! Nossa casa tá lá. Foi lá que nós escolhemos para estacionar, para trabalhar. Agora são 6 e pouquinho da manhã. Nós vimos o nascer do sol, maravilhoso, lindo. Juliano tá correndo, não sei se dá para ver. A vida do Juliano é muito boa, sabe? Realizada. Hoje nós vamos contar para vocês todas as formas que nós já trabalhamos e faz com que seja possível essa nossa vida na estrada. Nós não temos nenhuma renda fixa, então temos que trabalhar um pouco, bastante, talvez da mesma forma ou até mais que pessoas de cidade que têm um emprego fixo, né? O dinheiro vai cair, final do mês e tal. Mas é isso aí, bora lá. Nós nos programamos para sair em janeiro de 2021. Então, em 2020, a gente foi guardando um pouquinho de dinheiro, se planejando certinho para poder se manter na estrada pelo menos nos primeiros meses. Então, a gente saiu com o equivalente a R$8.000. Mais nada, sem trabalho ou coisa do tipo. Nós tínhamos uma ideia de trabalhar com artesanato, mas a gente não era experiente, a gente estava ainda treinando a fazer. Pouco antes de sair, a minha mãe me presenteou com uma caixa de livro de mais ou menos 60 livros para eu vender na estrada. Então, quando a gente caiu na estrada, a única coisa que tínhamos eram os livros para ser vendido. Então, estava muito no escuro ainda. Então, nós saímos com duas opções na estrada, o livro e o artesanato, que a gente estava aprendendo ainda. E na nossa primeira semana de viagem, a gente conseguiu uma parceria com café. A gente vendia café na estrada, pacotinhos pequenos de... Era quantas gramas? 250 gramas? 250 e 500. 250 e 500 gramas. A gente vendia no meio do caminho. E era uma boa, porque saía bem, o pessoal gostava muito. E era café de Minas Gerais, então... Nós vendemos esse café por 2 estados, Espírito Santo e Bahia. Na Bahia a gente ficou 5 meses, então foi boa parte da nossa viagem. Exato. Temos o livro, o café e o artesanato. Nós fazíamos umas pulseirinhas, uns colarzinhos, uns pingentes e tal, e vendia bem. A gente não colocava valor, a gente pedia contribuição voluntária, então a pessoa pagava o valor que ela sentia no coração para nos ajudar. Nós tivemos uma experiência com o terço católico, que também pedíamos contribuição voluntária, e foi bem. Por um bom tempo a gente fez a venda desses terços católicos, que era a dezena, e pô, saía demais, a galera gostava, e como a gente não colocava preço, a gente corria o risco da pessoa pagar R$2, como já pagaram R$50 num terço, então valia super a pena. Então, até o momento, nós tínhamos o livro, que nós nunca paramos de vender, até hoje vendemos. O café, nós vendemos pelo Espírito Santo e pela Bahia. Aí nós tínhamos o artesanato e o terço católico. E aí a gente, lá em Caraíva mais ou menos, o café acabou, as coisas começaram a apertar e aí a gente teve que usar nossa criatividade. Foi quando a gente começou a vender fotografia e imagens de drone. A gente começou a trabalhar com isso fortemente em Caraíva, vendendo até para pousadas quanto para turistas. E foi assim que a gente conseguiu se manter ali, porque o nosso café acabou, né? Então a gente teve que entrar nessa linha. Então funcionava assim, a gente fazia um ensaio com casais, com turistas que queriam uma imagem do lugar que eles estavam. No rio, ou na praia, ou no hotel, onde a pessoa quisesse, a gente fazia esse ensaio. E a gente mantém isso até hoje. Acabou que virou nossa renda principal. A gente consegue, com turistas e pousadas, essas imagens, essas fotografias, e que tem mantido a gente na estrada. Bom, então tem a questão que nem todo lugar vende aquela coisa. A gente tem que meio que se adaptando. Então, quando a gente começou a vender fotografia e vídeo de drone e câmera fotográfica, se tornou nossa renda principal, porque era um dinheiro maior que entrava em pouco tempo. Então isso a gente acabou investindo. Numa aldeia, lá também em Caraíva, a gente vendeu um dia cachorro quente num sarau que teve, que foi uma experiência muito legal, que mostrou pra gente que comida vende muito bem. Então a gente foi seguindo, passamos a Bahia, chegamos em Sergipe, depois entramos em Alagoas. Alagoas foi ótimo, fotografia e drone, mas a gente, como era muito movimentada, a gente acabou se adaptando bem àquela movimentação
e a gente ficou sabendo que ia ter um campeonato de futebol, tipo várzea mesmo, times bem da cidade, e a gente foi vender água e cerveja, também vende muito bem. Nós temos sempre a questão que nós não somos do local, e querendo ou não, pessoas que são do local, quando são cidades pequenas, elas são muito tímidas e tudo. Então a gente acabou percebendo que conforme os dias foi passando, melhora. Nos primeiros assim as pessoas ficam um pouco acanhadas de ir até você, mas vende super bem também. Em Alagoas também a gente fez o freelancer, acho que foi o nosso primeiro freelancer, né? Foi em Alagoas. A gente já fez troca por comida e tal, estadia. Mas freelancer para receber mesmo foi em Alagoas, em Paripoeira. Foi nosso primeiro freelancer. Foi eu que fui trabalhar como garçonete. Trabalhei por um fim de semana. Normalmente em freelancer você faz o horário normal, 8 horas, 6 horas. E ele acaba pagando muito mal pela quantidade de horas trabalhadas. E a gente via que a gente fazia muito mais vendendo alguma coisa na praia, ou foto ou vídeo. Então acabou que eu só fiquei esse fim de semana mesmo e a gente partiu. Também fizemos outro freelancer lá em São Miguel dos Milagres, onde a gente também foi garçonete. Compensou um pouco mais, a gente precisava do dinheiro, então era uma coisa certa. E compensou um pouco mais porque a gente tinha também as gorjetas. E nesse freelancer, em São Miguel dos Milagres, a gente conseguiu as duas, no mesmo local, de garçonete. Então, de manhã, a Gabi trabalhava e eu ficava com o Ju. E no período da tarde, eu trabalhava e ela ficava com o Ju. Então, a gente conseguiu uma grana em uma semana muito rápido. Porque as duas conseguiram trabalhar e tinha as gorjetas. Se tratando de freelance também, um dos meus primeiros trabalhos foi numa lanchonete. E eu trabalhei fazendo os lanches e tal, e vendendo também. E nunca mais trabalhei com isso. Chegando em Alagoas, depois de ter trabalhado em Paripoeira e São Miguel dos Milagres, em Maragogi, eu consegui um trabalho de chapeira, que foi por conta da minha experiência que eu tinha tido há 10 anos atrás, que proporcionou com que eu pudesse trabalhar com aquilo. Ganhei um pouquinho mais do que as outras diárias de garçonete, assim, se tratando de valor fixo, né? Porque como garçonete você tem a opção de ganhar uma gorjeta, e tiveram dias que a gente tirou mais na gorjeta do que a própria diária. Então entra a questão também das suas experiências que você teve. Pode ter sido o seu primeiro trabalho, sei lá. Você pode trazer para a estrada também, que é um bom negócio. Chegando aqui em Pipa, não vendemos bem nem para pousada, nem para turista, a foto e o vídeo. Então a gente ficou bem na mão, sem saber com o que trabalhar. Exato, e aí naquela questão de que você tem que ter criatividade, porque na estrada é isso, você precisa ter criatividade. E se reinventar diariamente. Exatamente. Paramos em um local onde tinha um fluxo muito grande de turista. O pessoal vendia cerveja, água, refrigerante. Pedimos a permissão deles, começou uma chuvona aqui, vai na chuva mesmo ou não? Não. Vai, esconde isso. Bom, passou a chuva, então tendo que usar a criatividade, nós estamos num lugar agora onde nós percebemos um grande fluxo de pessoas e o pessoal já vendia água, cerveja. Como não era algo que eles já vendiam, eles permitiram tal, até porque você... Chuva de novo. Muita chuva, galera. Ó. Chuva, 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 chuva. Vamos na chuva mesmo, vai dar certo. Então pedimos a permissão deles porque eles são nativos, eles têm cadastro, tudo na prefeitura. Então nem fica legal, eles podem também chamar a fiscalização. Então a gente sempre opta por falar com eles primeiro. Por eles tudo bem, já que a gente não ia vender algo que eles vendiam. Então estamos aqui há 50 dias vendendo caipirinha. Não saiu voo de drone e nem fotografia. Por incrível que pareça, não saiu. E a gente tenta, a gente não estamos mandando da mesma forma, enviando, tentando vender. Até agora não saiu nenhum, mas a caipirinha está saindo super bem. E o custo da caipirinha é muito legal. Então, mais um novo trabalho que a gente está fazendo e está sendo bem legal. Assim, o custo é baixo, é fácil de fazer, é gostoso de fazer, sempre está bem calor. A chuva começa assim, ó, mas daqui a pouco abre um solzão e o turista adora. Então, também é uma forma de ganhar dinheiro na estrada. E temos também o
da internet, o online, o que a gente vende para o pessoal que segue a gente. A gente vende nossas histórias exclusivas, que por mais ou menos uns 6, 7 meses eu e a Gabriele não postamos quase nada do que a gente viveu. E muitas imagens, fotos, vídeos ficaram guardados com experiências muito bacanas que a gente viveu nesses 7 meses. Aí a gente cria um conteúdo bem legal, mostrando toda essa história, mostrando essas imagens e vende para quem quiser. E também a contribuição voluntária, a gente não pede nenhum valor fixo, a gente deixa pela pessoa, quanto que a pessoa quer ajudar o projeto. Eu também trabalhei em Alagoas. Alagoas foi muito legal, porque a gente fez quase de tudo lá. Sim, Alagoas foi muito bom. Em Alagoas eu trabalhei para um moço que também vendia imagem de drone para os turistas e eu editava para ele. Ele tinha uma carga muito grande de cliente e ele não conseguia dar conta da edição dos vídeos. Então eu trabalhei por um tempo para ele, uns 2 meses mais ou menos, editando esses vídeos para ele no formato que ele gostava, com o logo dele e tudo. Eu fazia esses vídeos e ele pagava um valor por cada edição. Era massa também, né? Era muito bom. Também tem essa opção se você tem facilidade e você pode não ter trabalhado com isso, mas se você tem facilidade de edição e tudo, também é uma opção assim muito válida, muito mesmo. Porque você não tem o trabalho de filmar, não tem equipamento nem nada, você só precisa editar. Exatamente. É uma opção legal, né? Bom, e outra forma que nós temos também de ganho é os nossos adesivos, que desde o primeiro instante a gente sempre fez, que também é contribuição voluntária. A gente posta lá no Instagram os nossos adesivos, a pessoa paga o valor que ela quiser, lembrando que a partir de R$10 a pessoa lá não paga o frete, então ela escolhe o valor, nos ajuda, adquire um adesivo e faz com que nossa vida fique mais alegre. Então são muitas formas, a gente em 1 ano e 3 meses a gente trabalhou de todas essas formas para se manter todos os dias. Todos os dias a gente tem essa preocupação. Algumas pessoas dizem que deve ser fácil viver assim e tudo, mas quando se tem um trabalho fixo, você tira essa preocupação, porque você sabe que você vai ter naquele dia fixo o seu salário caindo. Como nós não temos, a nossa preocupação é sempre diária. A gente sempre está preocupada se vai ter dinheiro naquele dia ou não vai ter, ou se vai ter para fazer, para pagar as contas ou não vai ter. Então acaba sendo, de certa forma, até desgastante. Às vezes a gente fica irritado e tal, então por isso tem que manter a cabeça firme de que as coisas vão sempre ficar bem. E sempre ficam mesmo, as oportunidades sempre aparecem quando a gente menos espera. E isso é para tudo, né? Para tudo. Temos alguns exemplos de pessoas que vivem disso, de música. Aí tem o home office, que é quem conseguiu um trabalho antes de sair ou que já tinha esse trabalho. De artesanato. Tem dançarino, brownie, vendem pastéis, vende roupa, biquíni. Tem milhares de formas para você trabalhar. Hoje, se você vai sair para viajar, tem a questão também de que se você não tem vergonha, você já trabalhou com venda ou não, mas você não tem vergonha, você já está um passo à frente de muitos. Por quê? Na estrada é você ter contato com o público. Então, se você tem facilidade de falar com as pessoas e de venda, qualquer coisa que você colocar vai vender. Porque se você pôr comida, vende. Se você pôr bebida, vende. Se você vai vender roupa, alguma coisa, vende. Não tô falando que é fácil. Você vai ter que andar, você vai ter que andar no sol, você vai ter que andar na chuva. Vai ouvir muitos nãos. Vai ouvir muitos nãos, exatamente, como em qualquer lugar. Eu já fui vendedora de shopping, por exemplo. De cada 10 pessoas que eu atendia, 2 comprava. Mas a pessoa ia até mim, então era diferente. Agora, eu ter que ir até a pessoa dificulta um pouco, porque eu sou um pouco tímida e tudo. Eu e a Gé ainda tá passando por esse processo. É uma transição. Mas vivemos a vida inteira assim, então a gente tá há 1 ano, então a gente sabe que é um processo que vai acontecer. Mas se você tem facilidade, já tá um passo muito à frente. Na verdade, você já tá com tudo. Exatamente. Mas realmente não é fácil. Tem que ter coragem, tem que ter vontade. É dia a dia, é diário. Você tem que ir atrás. Mas é nos nãos que a gente percebe o que realmente a gente vai conseguir vender. Por isso que é bom sair com mais de uma opção. Pelo menos no nosso caso foi assim. A gente tendo mais opções, a gente vê o que o público do
local quer, e aí a gente consegue vender com mais facilidade. Porque você ficar tentando vender um produto que não está saindo é muito ruim. Entra essa questão, se você tem coragem, vontade, não tem vergonha, você já está muito à frente de verdade. Qualquer coisa que você pegar para vender, vai vender bem. Não tenha vergonha, isso é uma coisa que dificulta muito para nós duas. A gente acaba perdendo muitas oportunidades de lugares bons para venda, porque a gente é muito tímida e a gente acaba desanimando um pouco quando leva um não ou quando a pessoa é muito grossa com a gente, né? A gente é um pouco sensível, sabe? Eu tô sentindo isso também. Mas, bom, as coisas vão mudando, a gente vai mudando é um processo, né? Mas se você não tem problema com isso, putz, então você tá... É sucesso na sua vida, independente se vai ser na montanha, no interior ou na praia. Claro que alguns lugares, por ter mais pessoas rotativas, acaba facilitando um pouco mais. Mas é isso, é ter coragem, vontade e entender que não vai cair do céu. Até porque você é autônomo, então se você não fizer, você não vai ter. Bom, galera, então é isso. Se você tem vontade de viver na estrada, nós, com a pequena experiência que nós temos aí de um ano e pouquinho, percebemos que é você ter coragem e vontade. E saber que você vai ter que fazer um pouquinho a cada dia e se reinventar muito. Entender que a criatividade precisa estar para você perceber o que o público precisa ou pegar a oportunidade daquilo que está acontecendo e usar aquilo a favor de você. Que aí o resto dá tudo certo. É difícil, não é fácil, é uma adaptação que você sai de uma vida fazendo daquela forma e você tem que vir aqui e fazer de outra. Nós trabalhamos a nossa vida inteira de uma forma, quando a gente começou na estrada, mudou tudo, então a gente teve que se reinventar. Isso é ótimo para nós como seres humanos. Então é isso, se você tem vontade de cair na estrada e não sabe como, entenda que no caminho você vai perceber como fazer isso acontecer com certeza. Se programa, sai com uma graninha para você não passar tanto aperto, tanta dificuldade. Sai com tudo montadinho, é a nossa dica, facilita. Mas entenda que no caminho você vai se reinventando. Pode até sair com uma ideia, mas nunca feche a sua cabeça para aquela ideia. Abra os horizontes que aparece, com certeza. Sempre. É isso aí. Então, muito obrigada, valeu. Não esquece de se inscrever, curtir, comentar. Se você trabalha, se você mora na estrada ou ainda não mora, mas tem vontade, comenta aqui qual é o estilo do seu trabalho, o que você já vendeu, ou o que você vende, com o que você trabalha, beleza? Compartilha com a gente. Obrigada. Vem se transformar na estrada. É uma transformação muito boa mesmo. É isso aí? Obrigada, viu? Uhul! Ai, fica minhas pernas, Camão. Outro trabalho. Bom, mas agora a gente vai ter que trabalhar, né? Porque a vida é assim, então bora montar essa Kombi pra vender caipirinha, né? Aqui a gente tá trabalhando com caipirinha. Caipirinha. E na próxima, não sei. Não mas sabemos. aqui é caipirinha. Nunca sabemos. É isso aí? Bora montar? Bora montar. Bora montar.